Boa noite, eu sou a missionária Márcia e estou feliz pela oportunidade que o Senhor nos franqueou de estarmos mais uma vez neste programa, meditando sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero ler Juízes 13, vai de 1 até 5 e fala: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoás, sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Glória a Deus. Nós vemos essa história, está em Juízes 13. Esse anjo do Senhor apareceu a esta mulher para anunciar que ela teria um filho e começaria a libertar Israel do cativeiro dos filisteus. Os filisteus, com frequência, eles invadiam Israel, mas por pura desobediência de Israel, porque a desobediência abre portas para o inimigo entrar. A desobediência gera maldição. E o povo de Israel, vez por outra, se desviava daquilo que o Senhor tinha para eles. E ficavam debaixo de jugo, de servidão. Quando não estavam mais aguentando, eles clamavam ao Senhor e o Senhor os levantava um juiz e os libertava da mão daquele inimigo. Nesse caso aqui, os filisteus. E o que aconteceu? Esse anjo do Senhor veio para essa mulher, que era estéril, e anunciou que ela teria um filho. Então, e que ele seria um juiz. Olha que coisa extraordinária. A mulher, além de se ver livre do opróbrio da esterilidade, seu filho ainda já tinha uma promessa de Deus antes de ser concebido. E o menino nasceu e o nome dele colocaram Sansão, que significa pequeno sol. E Deus tinha algo extraordinário para fazer através daquele juiz. Acontece que Sansão cresceu, consciente de que ele era um nazireu de Deus, consciente do que ele não poderia fazer por ser separado por Deus, mas que não teve as atitudes corretas em relação àquele chamado de Deus para a sua vida. Deus chamou Sansão, separou antes de ser concebido, mas ele tinha as suas regras, as suas exigências, conforme voto de nazireado. E ele não podia fazer algumas coisas. Ele não podia tocar em corpo morto, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia cortar o cabelo, não podia, mesmo sem ser juiz, mesmo sem ser nazireu, não deveria casar com mulheres de outra nação, para que não adotasse aqueles hábitos de idolatria. Mas Sansão cresceu e começou a ter uma vida do jeito que ele queria, não do jeito que Deus determinara para ele. E começou a fazer tudo que ele não podia fazer. Deitava com prostitutas, se juntava com outros povos, usava a força que ele tinha, que não era dele, não era dos seus músculos, não era do seu corpo, era do Espírito Santo. Começou a usar a força dele para fazer algumas coisas, para se vingar do inimigo,
não porque estava defendendo a causa de Deus, mas porque estava defendendo a causa própria, guerreando em causa própria. E nós que somos chamados por Deus, separados por Deus, muitas vezes estamos perdendo a nossa oportunidade de deixar um grande legado para a humanidade. Separados por Deus, mas queremos nos misturar, agir levianamente, banalizar o chamado que Deus tem para nós. E Sansão foi uma dessas pessoas, embora que ele lá no Novo Testamento apareça na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Mas as coisas poderiam ter sido muito diferentes com Sansão. Ele fez tanta coisa errada. Ele relativizou o chamado que Deus tinha para ele. Ele achou que podia viver como as outras pessoas e que ia sempre conseguir ter vitória. Sansão foi um homem fraco moralmente. Ele não conseguiu, como Davi fez, regimentar um exército. Ele não conseguiu liderar. Ele era um líder solitário. Ele era um líder que fazia o que dava na cabeça, não tinha conselheiros. Então ele viveu a vida dele dessa maneira. E o chamado dele era para começar a libertar Israel da servidão dos filisteus. Porque era assim. Israel pecava, ficava debaixo de servidão, clamava a Deus, Deus socorria. E Israel, às vezes, ficava muito pobre, porque tudo que eles plantavam, os inimigos vinham, invadiam e levavam. E assim, a desobediência, ela acarreta tantos prejuízos na vida do crente. Muitas vezes a gente não se dá conta por que nossas finanças estão mal, por que nossa família está mal, por que nossos negócios não vão bem. É por causa da desobediência. Nós devemos estar atentos ao chamado que Deus tem para nós. E Sansão foi, fez o que quis. Matou um leão com as próprias mãos. Quem faz isso? Só alguém cheio do Espírito Santo, como Davi fez. Mas só que depois ele tocou naquele corpo morto, ele comeu mel de dentro daquele corpo morto. Ele se deitou com prostituta, ele se deixou levar pelas paixões, ele se deixou levar pelos deleites desta vida. A Bíblia diz que quando ele casou, ele fez festa como os jovens faziam naquela época. Ele vivia como os outros viviam, esqueceu daquele chamado nobre que Deus tinha para ele. Esqueceu que era um homem separado, esqueceu da responsabilidade que Deus tinha colocado em suas mãos. Queridos que estão me ouvindo, a responsabilidade daquele que é chamado por Deus, e todos os crentes são chamados por Deus. Todos os crentes têm uma missão a cumprir, têm uma mensagem de libertação para aqueles que estão perdidos. Sansão, o juiz, era um libertador, mas ele não viveu conforme os preceitos de Deus, conforme a lei, e foi deixando levar, pensando que tudo que ele tinha era dele. Ele não se lembrava que ele tinha recebido de Deus, que a força era de Deus, que o chamado era de Deus, que a missão era de Deus. E ele continuou e ele prosseguia guerreando as suas próprias guerras, se vingando, fazendo e acontecendo. Porém, um dia, no auge da sua insensatez, ele contou o seu segredo para Dalila, aquela mulher filisteia. Nós estamos muitas vezes tão cegos que nós fazemos assim, abrimos as portas para o inimigo totalmente, não só abrimos, mas escancaramos. Ele contou o seu segredo de nazireado, por que ele tinha aquela força. Ela já tinha lutado tantas vezes para saber, mas tu não me ama, tu não gosta de mim, se tu me amasse tu já tinha me contado. E ele caiu na armadilha, caiu como um patinho. Queridos irmãos, há tantas armadilhas armadas contra nós,
crentes fiéis, busquemos andar naquele caminho que Deus traçou para nós. Deus tem uma obra para fazer em sua vida, através da sua vida. Vamos encarar com seriedade o chamado de Deus para as nossas vidas. Quantas armadilhas tem por aqui esperando que nós caiamos, quantas feitiçarias, quantos atrativos as pessoas têm armado para nós aqui em Fulacunda, mas pela misericórdia de Deus nós nos mantemos firmes no Senhor. E por último, Sansão contou o seu segredo, que o seu segredo estava naquele cabelo, e a mulher chamou os filisteus e começou a dizer: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E Sansão achou que o Espírito Santo ainda estava com ele. Olha que coisa triste, meus queridos irmãos, é quando nós estamos tão cegos que nós não percebemos que o Espírito de Deus já se afastou de nós. Que nunca venha acontecer isso com nenhum de vocês, ouvintes, e nem comigo, porque é muito triste, é muito pesado, é muito aterrador a gente ficar sem essa unção, sem esse poder, entende? Então ele fez isso, ele caiu nesse grande erro, e foi um líder fracassado. É verdade que Deus, pela sua misericórdia, ainda o socorreu. A gente não vê espiritualidade em Sansão, a gente não vê Sansão orando, a não ser quando ele precisou de beber água, que sentiu sede. A não ser também quando ele estava ali, que aqueles filisteus estavam se divertindo às custas dele, cego, tipo um mendigo, e levaram ele ali naquela festa para se divertir como se fosse um circo, fazendo papel de palhaço. E aí ele orou a Deus e pediu ao Senhor que pelos 2 olhos dele, ainda foi pelos seus 2 olhos que ele pediu, porque ficara cego. Os filisteus furaram, prenderam ele, amarraram, porque ele não tinha mais força, o Espírito não estava mais com ele, então ele estava vulnerável. Quando o Espírito Santo está conosco, nós temos proteção, mas quando não está, nós estamos vulneráveis a qualquer perigo deste mundo. E ele estava lá, totalmente abandonado e cego. Ele que era um pequeno sol, que assim diz o nome dele, Sansão, um pequeno sol, agora estava na escuridão. Queridos amigos ouvintes, cuidemos da nossa vida espiritual, cuidemos dos dons que Deus tem nos dado, daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, para que a gente não caia no erro de Sansão. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ouviu a sua oração e o cabelo começou a crescer e a força voltou. E ele derrubou aqueles pilares do templo e morreu com aqueles 1.000 pessoas que estavam lá, todas morreram. E assim foi cumprido. Ele começou realmente a libertar Israel do jugo, da servidão dos filisteus. Mas poderia ter sido muito diferente. Ele perdeu grandes oportunidades de ter sua história registrada como um homem de moral elevada. Mas ainda está lá, nos heróis da fé. A misericórdia de Deus é infinita e a causa de não sermos consumidos. Meu Deus querido e amado, em nome de Jesus, te dou graça por esta palavra, que ela nos alimente, que ela nos exorte, que ela nos ajude, Senhor, a abrir os nossos olhos para não cairmos nesses erros, Senhor. Tem misericórdia de nós, não nos deixa ser fascinados pelas coisas do mundo, pelos atrativos do mundo, pelos apelos, Senhor, dessa sociedade ímpia. Em nome de Jesus, eu te rogo tua bênção sobre cada ouvinte, Pai. Enche da tua graça e do teu poder, que nós possamos pensar e repensar na tua palavra de dia e de noite e viver conforme ela estabelece, conforme aquilo que Deus estabeleceu para uma pessoa que tem um chamado e que deseja alcançar outros com uma mensagem de libertação, que é o plano da salvação em Cristo Jesus. Amém.